Muito bem, mais um episódio do nosso 50 Mais, Doc. Opa, tamo aí, Tamo né, aí, Fernando? bacana. É, o guia prático para você que tem mais de 50 e precisa aprender a sobreviver no mundo de hoje. Exatamente. Hoje, de uma forma muito literal, a gente vai aprender com uma super jornalista que tem uma coluna muito bacana no UOL, que fala exatamente sobre o que a gente fala por aqui também. Então, eu tô curioso para saber como é que ela chegou na mesma conclusão que a gente. Acho por caminhos diferentes, né? Exatamente. Estamos falando da querida Silvia Ruiz, colunista do UOL, jornalista, nossa colega, e também compartilha dessas ideias nossas, mas ela tem a visão feminina. Bem-vinda, Silvia. Tudo bom? Tudo bem, Tudo Silvia? bem? Como você diz, eu Bem-vinda. cheguei por outros caminhos, cheguei pelo útero, né? Cheguei pelos ovários. Os caminhos uterinos. Os caminhos foram um pouco diferentes. Você foi Porque entendendo. a coluna dela chama-se Ageless. Ageless. Esse termo, ele é um pouco, hoje ele é até um pouco discutido, né? Quando eu dei o nome para a coluna, isso foi há 6 anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre etarismo e eu não achei nada no Brasil. Ninguém estava falando sobre esse assunto. Isso há 6 anos. 6 anos. E eu descobri algumas pessoas falando sobre esses termos nos Estados Unidos, perennials. Foi uma geração, é um termo que foi cunhado por uma mulher chamada Gina Pell, no Vale do Silício, para descrever a geração que a gente tem de 50 a mais hoje, que eles falam perennial, que é uma geração que desabrocha muitas vezes ao longo da vida, floresce muitas vezes. Você não floresce uma vez e morre. Você floresce muitas vezes. Isso é muito interessante, né? É uma É geração como se você fosse permanente. permanente. É uma planta que faz flores em muitos momentos da vida. A planta perene é aquela planta que ela não é sazonal, que ela não morre, que ela tá Exatamente. sempre lá. Lindo, e ela né? Muito segue legal, né? esse É. termo. E aí eles falavam perennials, the ageless generation, ou seja, a geração ageless, que significa o seguinte: não quer, há uma geração nova, esses estudiosos de comportamento, que não quer mais ser colocada numa caixinha. Ah, essa caixinha é o seguinte: você fez 50? Então tá na hora agora do quê? Amarrar as chuteiras, começar a baixar a bola, enfim, tem um Até porque roteiro. isso também não é estático, né? Talvez os 50 anos para os nossos avós fosse bem o finzinho da vida, ou a hora de Exatamente. aposentar, Exatamente. né? De ir para dentro, de pôr o pijaminha, e depois para os nossos pais menos, e para nós menos ainda, Para as né? mulheres, mais ainda, né? A minha primeira coluna no UOL foi exatamente isso, uma foto minha com as minhas 2 avós, na mesma idade. Na minha idade, elas estavam casando, é uma foto no casamento dos meus pais. Elas estavam casando os meus pais, os seus filhos. Dali para frente, qual era a vida dela? Primeiro que elas não trabalhavam, elas eram donas de casa, como mulheres dos anos 60 ali, era comum. Não tinham uma carreira, uma profissão. Elas casavam os filhos, portanto, tinham os netos logo depois. Iam cuidar dos netos, cuidar da casa, fazer aquele almoço de domingo, imigrantes italianos e tal. Então, a vida delas era meio resumida a isso. Isso é um motivo de pouca felicidade? Nada disso. Mas elas tinham um roteiro, né? E é isso que eu falei, pô, mas eu não tô nesse roteiro. Primeiro, eu não tô virando avó agora. Meus filhos não tô nem pensando em ter filhos ainda. Eu ainda me sinto muito produtiva pela frente. Tenho uma carreira para tocar. Tenho boletos para pagar, inclusive. Posso nem pensar, nem que eu quisesse me aposentar. Então, eu acho que o que mudou, eu comecei a perceber que envelhecer mudou. E aí eu usei esse termo, ageless, no sentido de a gente pode ter qualquer coisa durante a vida que não seja necessariamente atrelada à idade. Eu gostaria que a gente não fosse... Sabe a nossa coisa do jornalista, quando a gente fala fulano, vírgula, tal idade? Esse é um padrão do jornalismo. Quando a gente cita uma pessoa numa reportagem... Idade e a profissão, normalmente. E talvez essa idade, quando ela faz sentido, ela tem uma importância de estar ali, ela deveria... Mas hoje eu me questiono, por que a gente precisa ter a idade das pessoas? Você sabe que a Teodora, que é uma geriatra, ela já foi entrevistada aqui, inclusive na coluna, ela trabalha com oncologia no idoso. Aham. E quando você vai propor um tratamento oncológico para o idoso, antigamente se falava assim, não é velhinho, não vamos fazer nada. Depois começou a falar, não, então vamos fazer. Aí começou a fazer a mesma coisa que se fazia para o jovem. E o velhinho também não dava conta. Não pode falar velhinho, tem que aprender isso. O idoso também não dava conta. Aí então, eu estou falando isso porque entrou o conceito da idade biológica, que é diferente da idade cronológica. Sim. Então, quando você fala Fábio, 53, Fernando, 56, nem sempre você está expressando o momento de vida daquele cara. Porque tem cara com 53 que está um lixo e tem cara com 53 que está super afiado. A idade cronológica, ela nem sempre bate com a biológica. E vou te provocar de outra forma também, Silvia. Você falou, há 6 anos não se falava tanto nisso, mas também, mais ou menos por essa época,
começa um incômodo de pessoas da nossa geração olhando o mercado publicitário com as ofertas de roupas, de postura, de aquisições de bens, que não são exatamente... Você fala, não, isso não cabe, não é isso que eu quero. Eu não sou esse tiozinho, eu também não sou esse boyzinho. Eu sou outra coisa. Tipo, olha... olha, Doc, olha esse blazer. É só Tá vendo? tiozinho agora. Não, é legal, bicho, é Estilo. moderno. O Doc usa calça vermelha, pô. Pois Ele é, tá tem vendo? atitude pra isso. Mas então, você Tudo, vê, Doc, não é lembra legal? da propaganda da Suquita? Tudo que os homens não queriam ser é o tal do tio Suquita. Isso. Mas é que o tio Suquita também era um cara de meia idade dando em cima de uma menina Tudo bem. pré-púbere. Tudo- Então era ridículo mesmo. tudo A bem. graça era essa. Até o meme fala assim: você ri do tio da Suquita, agora é você o tio da Exatamente. Suquita. Né? Sim, mas tudo bem, mas você pode ser ativo sem achar que você vai conquistar uma menina de 16 anos. Mas o Desculpa, chega a ser ridículo. eu não sei nem se na época era uma menor ali, mas a questão Não, é não que... importa, vamos dizer que ela tivesse 18. O que a gente quer dizer assim, é o cara com mais idade tentando Sei. pertencer a um universo que ele não Não cabe se mais. enxergando na idade que ele está. Porém, o que seria se enxergar na idade que ele está? Essa é a pergunta que eu faço. Porque depende. Depende, como você mesmo falou. O que eu acho que a gente quebrou a nossa geração, né, dos 50 para 65, por aí, esse gap de uns 20 anos que a gente tem, até minha mãe, que já tem 80, ela ainda segue um pouco um roteiro mais do passado ali. Mas o que eu acho que a nossa geração trouxe de novo é assim, peraí, eu não quero. A gente rasgou um pouco o livro das regras. Eu não quero seguir esse patamar. Né? Também não preciso ser forever young, não é esse o ponto. O ponto é, deixa eu ser como eu quero. E as mulheres puxaram isso, né? Porque elas tiveram atitudes muito fortes. Nossa amiga Cris Sim, Guerra, maravilhosa. começou a assumir os cabelos brancos. Sim. Cabelo branco para mulher significava algo completamente diferente do que é hoje, né? Desleixada, está acabada, tá fora. Então, é aquilo que você falou, né? A gente, como você falou da publicidade antes, a gente começou a perceber, e você só se liga disso quando você chega lá, porque até então você realmente não percebe. Peraí, eu não tô me vendo ali. Ué, não tô me reconhecendo. A coisa da invisibilidade, você nota quando você começa a ver, vai ver roupa num site de roupa ou numa loja, não tem um modelo com a sua cara. Opa, mas essa roupa tá boa nessa menina, mas será que em mim vai ficar boa? Essa calça? Você não se reconhece. E aí você nota que você não faz parte. Você começa a ver propaganda de creme pro rosto e só tem menina de 20 anos. Aí você fala, mas peraí, e em mim, como é que isso aí vai ficar? Ou você tá usando um moletom aqui, você vai ver um garotão na publicidade desse. E você compra moletom. Você quer continuar usando seu moletom, caramba, né? Então, eu acho que a nossa geração, ela meio que colocou essa discussão na mesa. Mas o mercado de roupa, de moda, disso, aquilo, também está muito mais picotado. Tem tribos que tinha muito menos antes. A gente tinha menos opções. Mas ele está sendo questionado. A gente viveu uma época onde a gente tinha poucas opções. Você tinha o cara mais formal, menos formal, mas agora você tem as subtribos, sei lá, tem lojas... Mas eu digo o modelo, sabe? A imagem. E quando a gente fala... A publicidade nada mais é do que um reflexo da cultura pop. A cultura pop, a cultura popular, né? O que a gente vê na televisão, etc. É um reflexo dos nossos tempos. E quando a gente olha, o que a gente começou a ver um questionamento de uns anos para cá? Primeiro, da falta de diversidade, da falta de pessoas pretas, da falta de pessoas LGBTQIA+, da falta de pessoas gordas. Todos esses preconceitos começaram a ser questionados. E eu acho que o etarismo é o último preconceito socialmente aceito que começou a ser questionado. E é o único que está na palavra diversidade. Pois é. Está escrito lá, idade. Exatamente. E eu acho que ele ainda é um preconceito socialmente aceito. As piadas, as maneiras inadequadas de se referir a pessoa que está ficando mais velha. Como você falou, a gente tem que aprender. Houve um aprendizado, um letramento racial, houve um letramento em relação à diversidade. A gente também tem que ter em relação... A gente liga a televisão hoje e vê nos telejornais uma quantidade muito satisfatória de pessoas diversas com relação à sexualidade, à cor da pele, o jeito de vestir, corpo, presença na tela, gêneros e tal. Mas ainda não vê. Você falou sobre isso num tema da coluna com a Sandra Nemberg, citando a querida Sandra Nemberg. Ainda falta gente mais velha na TV se posicionando ali. Eu acho que esse é o próximo passo, você não concorda? Eu acho que a gente está evoluindo. A gente está neste momento em que
o elefante foi colocado, o bode foi colocado na sala, né? Que a gente fala, vamos ter que lidar com isso. Pessoas vão ficar mais velhas, sim. Elas precisam se aposentar, a gente precisam ser excluídas do processo para alguém mais jovem. Essa frase que eu escuto o tempo todo, precisamos rejuvenescer a nossa empresa, precisamos rejuvenescer o nosso time. Eu canso de ouvir isso. Aí eu sempre corrijo as pessoas quando elas falam isso, na minha frente, muitas vezes. É rejuvenescer ou é atualizar? Porque atualizar, eu posso ter uma pessoa de 70 anos atualizada e uma de 30 extremamente conservadora e pouco atualizada. Então, a gente pode falar, eu preciso sim que a minha empresa, o meu negócio, o meu comércio seja atual. Poxa, que lide com tecnologia, com as últimas tendências, etc. Isso não significa que eu precise trocar o quadro todo de pessoas e botar um monte de gente jovem lá e eu resolvo essa equação. Ô Silvia, na medicina existe também uma questão, assim, o médico mais velho é respeitado, mas a médica mais velha é menos comum ou eu estou pirando? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que hoje tem mais médica do que médico. Tem mais Médicas mulher idosa, madura, Agora, experiente. Acho que depende de existem como as pessoas especialidades onde um cabelinho branco é desejável. Não estou falando de senil, né? Aquela coisa, né? Caindo, mas existem momentos que você quer aquela pessoa que tem uma experiência maior. Então, dentro da saúde, tem uma curva que é um pouquinho diferente, por exemplo, do mercado de tecnologia, por exemplo. Pois é. Acho que é outra curva. Mas eu acho que é com relação aos homens. Com relação às mulheres, ainda não tem uma mulher que... Não, é mais difícil para as mulheres, de qualquer maneira, em qualquer mercado. Profissão, Então, né? não sei, não tenho número para te dizer. Mas, às vezes, já aconteceu de eu perder, por exemplo, um paciente que estava pronto para operar porque eu era muito jovem. Hoje em dia não, porque eu já não sou mais muito jovem. Mas já aconteceu de eu perceber que ele preferia um cara que tinha um cabelo branco, que dava uma imagem De experiência. e que eu sabia que não era, se não era pior, pelo menos não era melhor, era equivalente, entendeu? Eu acho que os homens, eles esbarram, como a gente está falando aqui, né? Os homens, eles esbarram na questão do etarismo muito mais no ambiente de trabalho. As mulheres começam a sentir essa questão na questão da aparência, muito mais cedo do que Mas, os por homens. exemplo, um homem está no ônibus em pé, um metrô em pé, já aconteceu com você? E uma mocinha levanta, o senhor quer sentar? É humilhante. Eu não acho, eu acho maravilhoso. Pra mim é Eu falo, humilhante. pode me dar o lugar. Pra mim é Por quê? humilhante. Como assim? Eu tô inteirão aqui, eu não preciso, eu tô sem segurar no Nunca negócio. aconteceu comigo, não. Não, mas é Mas humilhante. vai acontecer, com certeza. Eu não vou achar humilhante. Não, vou achar... não, mas O vovô quer sentar assim, eu vou falar. Tô cansado sim. Você é mais jovem, levanta daí que a sua coluna tá melhor que a minha. Eu Sem não gostei problema nada algum. disso. Me pegou de surpresa. Eu compreendo que racionalmente está tudo certo, é bonito, mostra uma percepção, uma preocupação com o outro, tá tudo certo. Só que quando aconteceu comigo foi terrível. Eu sei, entendeu? eu escrevi uma coluna sobre isso essa semana, do ser chamado de senhora. Né? Eu não gosto de ser chamada de senhora por dois motivos. Uma questão, eu acho uma formalidade um pouco exagerada assim, no dia a dia. E quando que você vira senhora? Quando é o dia que alguém falou assim, a partir de hoje, alguém na rua, pois não, senhora, quer sentar, senhora? Quer que eu levante para a senhora sentar? Quando é que acontece essa mudança? Depende, se for na feira, o cara vai te chamar de senhora. Então, Ô, freguesa, porque como é a existe, senhora? então, não chama. Alguns chamam. Eles brincando e Quando tal. Mas você tem 30 anos, não chama. Quando você tem 25 anos, não chama. Imagina, senhora. Não chama. Não No chama. consultório, eu trato a maioria das pessoas de senhora até o momento que a pessoa não Fala, quer me ser chame de chamada. você. Então, existe o lado formal, mas eu achei engraçado. Foi uma das discussões que eu postei no Instagram, e essa discussão, essa provocação, foi uma dos posts com o maior número de comentários que eu tive até hoje. Porque é isso, ele vai numa coisa muito individual. De como é que eu me sinto? O que essa palavra significa para mim? Que tom ela tem para mim? Putz, agora eu já tenho o lugar de sentar de prioridade ali, vão levantar para eu sentar. Então, isso significa que eu cruzei a fronteira do envelhecimento. E se eu cruzei a fronteira, e aí? E daí? Esse é o ponto. Por que a gente acha tão ruim? Aí a gente tem que parar para pensar. Eu me questiono o tempo todo com relação a isso. Isso é muito legal. E você também movimentou a internet quando você ouviu ali uma chamadinha dos 50 anos da Ivete, dizendo, ela vai fazer 50 anos, mas nem parece. Nem parece, Aí hein? você falou, não é possível? Isso... Como assim, né? Como assim? A gente já falou muito sobre isso aqui, né, Doc?
Não tem essa de não parece. Aí você Então. fez um movimento. Isto é Isso 50 é 50, mais. porque assim, por que as pessoas. E não é porque, claro, a gente pode dizer, a Ivete é uma mulher branca, bem-sucedida, que tem acesso a exercício, atividade física, uma boa alimentação, a tratamentos estéticos, se ela quiser. Então, claro que isso proporciona um envelhecimento mais potente, etc. Isso a gente tem que tá dado. Mas hoje em dia, as mulheres de 50 estão fazendo um monte de coisa. Não se espantem, por favor, não parece. Eu acho que não parece com a mulher de 50 que está no imaginário coletivo, que é o da que a gente está falando, da minha avó, que era diferente de mim. A gente está passando por uma revolução de envelhecimento nas últimas 2 décadas muito gritante. E parece que as pessoas não acordaram. E elas também têm tanto medo de falar que está envelhecendo, o preconceito é tão grande, que é melhor finge que não está ali. Ai, que bom, estou passando, ninguém percebeu. Que bom que não parece. Essa é uma verdade. Muita gente gosta do elogio. Ah, é um elogio. Puxa, você não parece. Ela acha que ela tá te devolvendo. Pelo tempo, você devia estar muito Nossa, pior. você É horrível. devia estar ruim, hein? Tá Porque um olha, lixo. coitada, O com tempo foi essa gentil idade. com você, né? Exatamente. Ó, Que cruel. Há não sei quantos anos atrás, 2 ou 3, o Oscar de melhor ator foi pro Hopkins, que já é idoso. Sim. Que foi uma coisa meio fora de padrão, porque, Sim. em geral, o Oscar de melhor ator é o galã, é o bonitão, é o jovem, é o cara que representa, né? E o filme que ele fez também, diga-se de passagem, a gente pode até conversar sobre isso também, que é maravilhoso, a respeito do Alzheimer. E agora, recentemente, um ator brasileiro de grande sucesso, que a gente gosta muito, ele fez aquela aplicação, harmonização facial e foi uma fusarca na Sim, internet. Há pouco sim. tempo teve uma discussão enorme a respeito disso. E a resposta dele foi assim: eu quero trabalhar. Pois é. Não é que eu quero ficar bonitão, mais jovem, eu estou feliz que eu sou, mas eu quero poder É trabalhar. importante a gente olhar para isso, né? Eu fiquei chocado com a resposta dele. O que motivou a busca da harmonização facial, né? Que pode ser, simplesmente eu não tô afim de olhar no espelho, tá me incomodando. Essa ruga aqui, essa aqui me incomoda muito, essa aqui do meio, que faz esse ranzinza, né? Eu faço muito assim. Tá bom, eu quero ir lá fazer um botox, tá tudo certo, né? Mas essa motivação é porque senão eu tô fora do mercado, é muito cruel. Muito Né? cruel. E é como você falou, que você citou da Sandra Nemberg, que eu falei de Joana, a gente quer ver as pessoas envelhecendo na tela e não sendo excluídas, sendo substituídas por alguém 20 anos mais jovem, porque aquela pessoa ali já não está mais com a aparência, isso que é pior, é a aparência que eu não quero ver mais. Ah, eu quero trazer alguém que traga um frescor, a gente escuta essas palavras, né, associadas à juventude. E a experiência? E a Não, mas os cultura? roteiros não contemplam também. Eu acho que tem um pouco isso, porque às vezes você pega. Eu me lembro de um filme da Sharon Stone, maravilhosa, que ela queria fazer uma sedutora que ela tinha feito 20 anos antes e tinha sido. Quer dizer, não dava mais. Por quê? Porque era para ser um estouro, estonteante. Ela já não fazia mais aquele tipo. Mas Então, por que, ela então? poderia fazer o papel que ela podia ser maravilhosa dentro da idade dela e não tentar parecer uma menina de 20. Mas Entende o que eu quero dizer? poderia ser que uma mulher de 65 anos, é isso? Fosse estonteante, claro. E mas queira o roteiro não ser- era esse. Então, aí eu já não Entendeu? sei, É isso que eu exato. tô querendo dizer. Não adianta você também querer fazer com que aquele ator bem mais velho vá fazer um papel do O Harrison Ford acabou de fazer agora o Indiana Jones Mas como... o Indiana Jones idoso. Pois é, mas eu não vi o filme ainda, né? Mas provavelmente ali tá na coisa de estar atuando como é um filme de ação. Eu não sei o que ele tá fazendo no filme. Mas o que eu acho, assim, eu acho interessante, porque quando a gente pensa que quem escreve os roteiros também, né? Até pouco tempo atrás, as mulheres de 50, por exemplo, os homens continuavam galãs. Né? A gente tem vários exemplos aí no Brasil de galãs grisalhões que as mulheres acham lindos de morrer, no Brasil e no Hollywood. E as mulheres, no máximo 40, elas já não eram mais chamadas para os papéis, a não ser de mãe. Aquela Aí mãezona. o papel da mãezona, o a papel mãezona da velhinha, o papel da vovó. Você tira a sexualidade, a sensualidade dessa mulher e coloca ela no papel de uma mãe assexuada cujo papel é cuidar da família. Isso está mudando muito. A Globo teve até uma novela, pouco tempo atrás, discutindo menopausa, discutindo com o André Beltrão, foi muito legal, porque eu acho que a televisão tem esse papel, quando a gente fala de cultura pop, de levar o assunto para as famílias, para o berço da casa das pessoas, onde elas vão discutir
esse tema, que às vezes ele está sendo discutido numa bolha ainda, mas a gente precisa levar esse papo para todo mundo. E esse papo aqui nosso também tem esse propósito de ser esse farol e esse aprendizado. Sim. Como você bem sabe, o jornalista é a pessoa que trabalha aprendendo. Sim. E a gente te convidou aqui também um pouco para aprender com você, Sim. principalmente sobre menopausa. Os homens precisam saber mais sobre menopausa, né? Sim. Tudo bem que o Doc é médico, ele tem uma prerrogativa de um entendimento acima da população comum. Mas nós, como homens, admiradores das mulheres, viventes aí nessa sociedade, são diversos sintomas, diversas circunstâncias, e você participou disso, né? Sim. Sua vida se transformou E eu a acho que é partir uma coisa disso. que acontece, quando acontece com a sua companheira, acontece com o casal. É. É uma transformação que interfere no filho, no Sim. patrão, no marido ou Sim. no companheiro. Então, é uma coisa que se todo mundo for capaz de compreender, é uma coisa que ela vai ter mais uma suavidade É maior. o que eu falo. Que Mulher que não consegue dormir, meu. Insônia, né? Você viver os sintomas da menopausa sem... Eu fico pensando nisso. Eu fui perguntar pra minha mãe, quando eu comecei a ter os sintomas, e falei, mãe, o que você teve? Porque eu nunca vi você falar nada em casa. Né? Eu fiz as contas, quantos anos eu tinha quando minha mãe tinha essa fase. Ela falou, eu não sei, não lembro direito, passou batida, assim. Não tinha ninguém para discutir também? Com certeza não, muito menos o que fazer, né? E aí eu pensei, nossa, deve ter sido muito solitário para ela. E eu me lembrei, conversei com ela sobre isso, eu falei, mãe, eu me lembro que tinha uma fase que você estava muito irritada. Que a gente era adolescente em casa e tal, a gente achava que era porque a gente também estava adolescente chato, dando trabalho e tal. Mas ela lembrou disso e falou, é verdade. Deviam ser um dos sintomas da menopausa, ela estava extremamente irritada. E você vivenciou a menopausa de um jeito antecipado, que não é exatamente a menopausa precoce. Eu tive sorte porque eu comecei a ter os primeiros sintomas, o que a gente chama de perimenopausa, os sintomas da menopausa podem começar até 10 anos antes de a menstruação parar. Então você acha que não está acontecendo nada, estou menstruando, o que está acontecendo? Não tem nada de errado comigo. E aí eu fui, enfim, tive sorte, acho que talvez por começar a pesquisar, por ser jornalista, pesquisei esse assunto, descobri que isso podia ser uma hipótese, fui à médica, fiz os exames, foram detectados mesmo a queda hormonal e tal, e eu comecei a fazer uma reposição hormonal. Busquei as alternativas e comecei a me cuidar. Então eu tive a sorte de não cair todos os sintomas que podiam me acometer, que eu não sei quais seriam também, porque cada mulher é de um jeito, você pode ter sintomas mais intensos, menos intensos. Agora, eu tenho falta de memória, tenho dores articulares, cada hora invento uma coisa, parece uma coisa nova, mesmo fazendo reposição hormonal. E essa questão do humor, de tudo isso, eu discuto muito em casa. Então, meus filhos, meu marido, estão participando do processo. Assim como quando tem uma mulher grávida, uma gravidez um puerpério, é uma coisa que todo mundo tem que participar. Tem que entender que aquela mulher não vai estar do mesmo jeito que ela estava antes, o humor vai estar diferente, a saúde vai estar diferente, mas a gente precisa conversar. Mas da memória eu preciso te dizer que o homem também... Nossa, não, é um processo natural do envelhecimento. A gente, lógico. olha, eu vou falar, tem hora que você fala, Jesus, eu sei o nome desse remédio, eu prescrevo toda semana, eu não lembro a dosagem. Quando você vai lembrar de um amigo, você fala, tô fulano é meu amigo, aí a pessoa fala, como ele chama? Você não lembra o nome do amigo? Parece que você tá inventando que ele é seu amigo, você não sabe o nome dele. E existem pelo menos de 30 a 40 sintomas da muitos menopausa. sintomas. A gente fala dos fogachos, Pois a gente fala sobre outros mais contemplados, mas existem dezenas deles, né? E a minha experiência, o meu Instagram e a minha coluna no UOL surgiram justamente desse meu espanto com a falta de informação sobre esse assunto. Que eu, como jornalista, se eu que sou uma pessoa que lida com comunicação e informação não sabia nada, imagina o resto, né? E aí eu resolvi começar a compartilhar as minhas próprias buscas. E o que veio de volta foi muito impactante, continua sendo, porque as mulheres falam, meu Deus, era isso que eu estava sentindo. Meu Deus, então não sou só eu. Nossa, eu também tinha isso. Não, é verdade, eu também vou buscar um médico. Então, o que a gente tem, não sou só eu, é um movimento mundial. A gente está vendo cada vez mais mulheres falarem sobre isso. Foi capa do New York Times outro dia. Tudo que você sabia sobre menopausa estava errado. Esses assuntos estão surgindo porque de novo, a nossa geração arrombando as portas, tirando as coisas debaixo do tapete, escondidas no armário. Eu falo, a gente está tirando a menopausa do armário, que estava lá escondidinha, ninguém queria falar. Não é doença. Não é uma doença, é um processo absolutamente natural,
que praticamente todas as mulheres vão passar. Algumas vão, talvez passem muito cedo por fazer uma esterectomia, né? Tirar os ovários e vão passar pelo processo da menopausa muito cedo por conta disso. Então, assim, se a gente não falar sobre isso, é muito assustador. Que você não dormir, né? Eu não tive insônia, mas eu sei o que pode ser, porque eu amo dormir. Para mim, passar uma noite sem dormir é um pesadelo. Ter a sua libido afetada e você não saber o que fazer, você está num relacionamento, você ama o seu marido, você quer manter uma vida sexual ativa e a sua libido ter ido pro chão, pro saco, como tantas mulheres dizem para mim, é desesperador. Coloca o seu relacionamento em xeque. É assustador para as mulheres, isso é o que eu mais escuto. Se sentir carta fora do baralho no trabalho, né, perder um emprego com 50 anos, é desesperador. Você fala, onde é que eu vou? O RH, o LinkedIn, os modelos de busca de profissão, de vaga, já tem o limite de idade ali, né? As pessoas vão falar, você vai falar numa reunião de RH, de entrevista de emprego, tem 50 anos, Então, é muito assustador para uma mulher e para um homem também passar por E isso. até mesmo as pessoas que trabalham com isso, nosso querido Morris já esteve aqui, do Maturi. Sim, conheço ele. Que é um banco de talentos para oferecer às Maduros. empresas maduros. Eu falei com ele, mas tem jornalista lá? Tem poeta, tem artesão, tem músico? Não tem. Não tem. É mais da área estrutural ali, Sei. do mundo corporativo. Corporativo, Difícil mesmo, não, é né? muito Quando difícil. você sai da área exatas para a área de humanas, também é um desafio, Em todas né? as profissões. E eu acho que assim, é isso. As mulheres ainda enfrentam uma camada, né? Tem essa camada da menopausa, que é muito dura. Tem a camada estética. As mulheres são muito cobradas pela sua aparência desde muito cedo. As meninas bem novinhas já querem ter aquele corpo padrão, emagrecimento. Você passa uma vida tentando se enquadrar no corpo, que é o corpo da modelo, no cabelo, da moda. Hoje em dia a gente vê as meninas com os filtros nas redes sociais, quanto isso está causando transtorno de imagem em muitas meninas. E aí chega uma hora que aí vem as rugas, e vem o envelhecimento. Então você já virou uma mulher que tá ficando velha, então você tá fora do baralho, você não tem mais sexualidade, você tá... Ixi. Então tem toda uma pressão, o cabelo grisalho, você falou da Cris, né? Então tem mulheres que estão vindo num contrafluxo, falando, peraí, eu vou deixar meu cabelo grisalho, eu tô afim. E tem umas guerreiras, tipo, também teve aqui Maria Cândida, Sim. que postam as fotos de lingerie, escancarando... É político, é um esse ato corpo político. maravilhoso, como um ato político, É um ato né? político, porque assim, A talvez loba. ela nem tivesse, assim, não precisa disso. Mas é isso, eu vou sim. Porque não pode, eu vou fazer. Porque não pode, eu vou escancarar. E se eu quiser, eu tô com vontade, por que eu não posso? É isso que eu falo, quem riscou a linha do senhora? Quem riscou a linha a partir de hoje? É tão comum, as mulheres postam tanta foto de biquíni, de bunda, de tudo nas redes sociais hoje. Por que depois de um certo momento, agora não pode mais? E você falou recentemente também sobre isso. Não é que não pode, mas por que quando uma mulher posta e mostra um corpão, vira notícia? Pois é. Vira notícia em qualquer idade, mas aí hoje virou esse elemento a mais. Fulana, 52, mostra corpão de biquíni na praia. Ai, meu Deus, eu já vejo isso, eu falo, pelo amor de Deus. Eu já não gosto da chamada de qualquer maneira, porque se fosse fulana com 22 mostra corpão de biquíni na praia, já é uma chamada que não faz sentido já é nenhum a pra mim. objetificação da mulher. Se diverte nas férias com a família, tá ótimo. Curte praia, tudo bem. Eu entendo que existe essa categoria de jornalismo, né, de notícia, de fofoca, de celebridades, tá tudo bem, existe, a gente sabe que existe, tem quem leia. O ponto é, por que a gente está chamando... Isso é etarismo puro, né? E a gente não se questiona. Então, eu tô sendo a chata, eu tô sendo aquela que tá colocando o dedo na ferida toda hora, coloca no Instagram. E aí você vê como isso, pela resposta das pessoas, pela reação das pessoas, a gente percebe que isso é um incômodo muito grande para muita gente. E elas só não estavam tendo uma voz, às vezes, para dizer. Então, às vezes, agora a gente está tendo vozes falando, não, peraí, não gostei. Para de me colocar nessa caixinha. Não me qualifica dessa maneira, né? Silvia, dentro da categoria aprendizado aí com você, tem também uma expressão muito comum que você questiona, tipo, eu não me sinto com 56 anos. Uhum. Por quê? Se sente com que idade? Aí eu falo, sei lá, com quantos? 30? Então, quer dizer, quem tem 56 estaria acabado, né? Um lixo. Um lixo.
Mas é muito comum falar É, isso. é. Aliás, eu falei durante muito tempo até aprender que não é algo saudável. Eu gosto daquela. Um exemplo que é falar: eu tenho tantos anos, mas eu tenho alma jovem. O que importa é ter a alma jovem. Por quê? Eu falo o contrário. Eu sempre brinco que eu já nasci com a alma velha, agora a minha idade está começando a chegar, meu corpo está começando a acompanhar a minha alma. Porque eu já me sinto que eu sempre fui uma menininha de alma velha. Mas eu acho que esse dizer eu tenho a alma jovem é uma maneira da gente continuar se agarrando a um patamar em que a alma jovem é que importa. A gente entrevistou aqui um cineasta jovem que fez filmes a respeito da aposentadoria, da etarismo, das Blue Zones. Viajando nas Blue Zones. Sensacional. Muito bom. Uma outra menina. E aí, o que acontece é que eu perdi a ideia. Mosquitinho do raciocínio passa assim. Não, mas eu acho que ela está querendo dizer por que a gente se apega em querer dizer alma jovem. Ele era um cara muito jovem, mas o que ele pegou e o que unia aqueles personagens dele eram esse espírito e essa capacidade de continuar a querer aprender, de continuar a querer fazer algo novo, de ir além. E isso talvez seja o que a nossa cultura chama de alma jovem. Pois é, mas é porque a gente associa... A forma de falar talvez seja errada, mas eu entendo o que quer dizer quando fala isso. Então, eu acho que a gente tem que mudar. Eu entendo o que você está querendo dizer. Eu não quero parar. Eu não quero ficar estacionado. Mas essa, de novo, é o imaginário que a gente tinha do que era ser velho no passado. E como você falou, eu não me sinto com 57, mas que 57 que é esse que você não se sente? No caso, 56, né? Tá bom. Não vou aumentar. Você já está essa me idade. dando mais um ano. Aí, ó, isso não é ruim. Isso não é Eu ruim. sempre gostei de jogar a minha idade pra cima. Sempre gostei. Também, mas chegou uma hora que eu falei, sem graça isso. Eu sempre gostei de falar que eu era mais A gente velha. entrevistou aqui, por exemplo, a Rita Cadillac, que hoje é uma boa parte da fonte de renda dela é o OnlyFans. Sim. E ela tem quase 70 anos. Sim. Ela fez 69, né? Sim. Aliás, fez a festa, não nos chamou, falou que fazia uma festa, ia chamar a gente. Festa de arromba. Eu ia. Festa de arromba, no motel, a Ju até perguntou, qual é o tema? Precisa de tempo? Vou fazer 69 anos no motel. É isso aí, né? Silvia, por que mulher também você não pode perguntar a idade para mulher? Pode? Quem disse que não pode? Não é desconfortável? Então, mas essa é uma outra coisa que a gente foi educado assim. Jamais se pergunta a idade de uma mulher. Por quê? Porque falar a idade é entregar quantos anos você tem, então, depois de uma certa idade. Porque você não falaria isso uma menina de 15 anos, não se pergunta a idade. Você não pergunta a idade para uma mulher mais velha, é óbvio. Por quê? Porque é uma vergonha envelhecer. Sempre foi uma vergonha. Portanto, eu não vou expor essa mulher a uma vergonha, a passar uma vergonha. Eu não vou deixá-la desconfortável. Portanto, eu estou sendo educado de não perguntar. A gente foi educado a falar assim. E é isso mas que a gente tem um movimento de você tentar aparentar ser mais jovem de uma maneira superficial, ou seja lá com botox, seja com tudo que o cosmético pode oferecer, que também não está errado, cada pessoa faz o que quiser, mas ao invés de se preocupar ao não envelhecimento do ponto de vista clínico, de saúde, de qualidade de vida, se coloca um monte de dinheiro, se gasta um monte de dinheiro e se coloca um monte de dividendo da vida para parecer mais jovem do que você é. Eu concordo. Ao invés de se preocupar em ser mais jovem no sentido de estar mais bem, de estar melhor. Não mais jovem, mas de ser a sua melhor versão. O ponto é não é ser mais jovem, é ser... estar ótimo, se estar sentir bem. E eu acho que tem uma questão também que acho que é muito importante, é isso. Por que a gente busca tão incansavelmente essa aparência da juventude? Porque a gente tem medo de envelhecer, de passar vergonha, de se sentir envergonhado por estar ficando velho. Eu morei na Alemanha há um tempo, muitos anos atrás, em 91. E eu me lembro que as alemãs têm uma relação com o envelhecimento muito diferente da gente. E mesmo com a estética, com a beleza da mulher brasileira, eu diria que é o oposto da brasileira. Então, você via muito nos parques, isso me chamava muita atenção. Aquelas alemãs de cabelo grisalho, comprido, cabelo longo, hippies, assim, de cabelão. Elas não pintavam o cabelo, de topless, com o peito caído, barriga mais flácida, e muito confortáveis na pele delas, nos parques e tal. E aquilo me chamava atenção. Eu falei, que legal essas mulheres relaxadas com o corpo delas. A brasileira tem uma coisa de ir pra praia já, a idade que for, né, já tá com o corpinho, a bunda pra fora, assim, tá? A gente tem
a gente é ensinada a ser gostosa, a ser bonita, isso que eu tô falando desde muito. O Brasil é campeão mundial de cirurgia plástica. Então, imagina o que é envelhecer aqui. Se a gente está falando das meninas jovens, botando silicone, mexendo no nariz e tal, então envelhecer é o pior pecado que você pode ter, né? Mas tem uma geração arrebentando a porta aí, né? Essa é a grande... E- A Eu acho que tem grande... duas coisas acontecendo. Tem também a menina jovem que já quer, a menina tem 40 ou 30, já está fazendo botox, aí ela pega, parece uma mulher de 50 que fez o botox para parecer que tem a idade que a menina já tem. Tipo, É uma dos coisa meio, ela fica exageros, todo mundo né? com a É. cara meio Um padronizada. pouco dos E é exageros. uma coisa é. que você fala, meu. A gente vive tempos em que a questão da rede social, dos filtros, das aparências um pouco unificadas, né? A boca de um certo tamanho, o olho de um certo padrão. É muito difícil para as mulheres passarem por isso, de se verem no vídeo sem um filtro, se verem como elas são. Eu vejo meninas muito jovens, eu tenho uma filha de 30 anos, eu vejo entre as amigas dela, escuto as conversas, às vezes elas falam, ai, podia pôr só um pouquinho de boca? Podia aumentar um pouquinho a boca? Quer dizer, é fazer esses pequenos ajustes que o filtro faz, o filtro dá aquela boa maquiada, né? Um pouco a mais, bem a mais do que uma maquiada. Mas é isso, então quando você se olha no espelho sem essa máscara, você vê os defeitos, as imperfeições, essas imperfeições passam a ser incômodas. É muito triste isso. E tem uma questão também para o lado dos homens aqui, do nosso lado, Silvia, que a gente estava conversando sobre isso, né? Existe a menopausa para as mulheres, mas existem também vários sintomas para os homens e para nós tem ainda um agravante que a gente não conversa. Isso não é uma conversa de roda, de botequim. Imagina o cara Poxa, chegar mano, numa velho, mesa tô de bar, ficando- pedir uma cerveja. Puxa vida, brochei ontem. Brochei ontem, O cara Essa começa ontem na e mesa do hoje. bar. Você vai falar isso na né? mesa de bar? É a Não vai segunda falar. vez que não dá a primeira e não a primeira vez que não dá a segunda. Você já viu isso? Nossa, Essa piada? tô sem libido, né? É, Sim, não, mas aí libido. sabe qual é a resposta? Não, é porque você tá com a tua mulher, pensa na outra, que vai na outra que você vai ver como Exatamente, ninguém. Esse é muito do Essa é uma imaginário. das coisas bem Mas masculinas. esse é o bem silêncio feia. dos homens, né? É o silêncio que mata. Os É. homens morrem. Tudo bem, existem as questões de violência doméstica, as mulheres morrem muito por causa Claro. disso, mas os homens são os que mais morrem. Morrem por essa ignorância desse silêncio, De não morrem de buscar angústia. ajuda, não buscam de não ajuda buscar para cuidar da ajuda. saúde, né? Para cuidar das suas angústias, tô me sentindo mal. É, Tô com medo, a gente vive né? numa sociedade centrofálica, né? Sim. Tudo está em torno do falo. Isso nos custa muito. Sim. Eu não tenho dúvidas de que, como as mulheres estão puxando um pouco esse bonde do etarismo, e os homens não gostam de falar disso, imagina, eu não consigo imaginar homem indo na rede social, como um monte de mulher faz, para ficar falando das suas angústias, das suas questões. É uma Mas coisa você mais sabe que a gente feminina. tem bastante público homem, quando a gente falou de trabalho, quando a gente falou Exato. de Finanças. direito de É aí que família, de pega. finanças. É uma coisa que faz parte de todo o contexto de ficar mais velho. Aposentadoria, né? Como, é que- como que eu vou me virar? É. Separação, É. pensão. Sem né? dúvida. Eu acho importante, por isso que eu acho importante a gente colocar na mesa e conversar. Isso que vocês estão fazendo, essa ideia desse podcast é perfeita, porque é isso, a gente põe os nossos fantasmas na mesa. Não é fácil envelhecer. Eu não gosto essa militância contra o etarismo que eu falo que é tóxica, uma positividade tóxica em relação ao etarismo, né? Ah, não, imagina, é maravilhoso, gente, para com isso. É a melhor idade. Não é difícil pra caramba. É difícil fisicamente, é difícil socialmente, é difícil internamente, é um diálogo. Porque, assim, no fundo, a gente está pensando o quê? Me resta menos tempo. A grande angústia do ser humano é essa. Eu tenho menos tempo para tudo, né? Então, o grande desafio da vida é transformar essa urgência do tempo que está se esgotando em uma urgência positiva, né? Em uma urgência de o que eu posso mais desbravar? Qualidade. É aquele último gole mais gostoso que eu posso dar, né? Aquela última garfada do prato que eu quero dar com muito, apreciando cada mordida, né? Cada sabor. E não é fácil, porque eu sei que é a última. Eu sei que está acabando. Eu acho que todo o nosso medo do ser humano ali, do envelhecimento, passa por aí. Mas eu também não quero ser a pessoa que fica apenas. Eu quero falar dessa dor também. Porque eu acho que falar dela ajuda a curar. Porque o envelhecer é para todo mundo, mas a maturidade é uma questão de opção. Exatamente.
O Jung Outro dia falava eu uma tava- coisa muito bonita, que eu acho que ele falava assim, existe beleza no nascer do sol, mas existe muita beleza no pôr do sol também. Então, apreciar o pôr do sol, ele tem que ser tão apreciado quanto a gente apreciar o nascer, até o meio-dia. A gente está passando do meio-dia, né? Estamos aqui, já viramos o meio-dia, na verdade, né? Já tô... 2 da tarde ali, chegando Tá aquele às sol, 3, né? aquele sol que já não queima tanto. Já tá aquele céu rosado, né? Eu acabei de voltar do Xingu, né? O Fernando sabe, eu fui de carro até o Xingu e a gente parou em várias cachoeiras no caminho. E eu era daqueles moleques que passavam de uma praia para outra pelas pedras, Sei. adorava me pendurar nas pedras, pulava de uma pedra para outra, ia lá, saía na outra praia, voltava. E eu fui subir na cachoeira e eu parecia uma vovó subindo na cachoeira. Tava com medo da cachoeira, eu tava pisando, aí apoiava a mão, eu falava, puta, eu vou cair daqui, não vai Tá dar certo. certo. E aí eu comecei a chegar, comecei não, né, mas cai que nem um flash, assim, cara, eu tô velho, eu não consigo mais subir essas pedras. Dá uma certa raiva, Me né? dá muita É, raiva, mas eu acho que é melhor isso do que achar que você tem 15 anos de idade e fazer de novo, cair, morrer, se machucar, sei lá. É. Então acho que é legal você também ter a realidade de si mesmo, né? Essa percepção de si mesmo ser realista, né? Eu tenho muito mais medo do que eu tinha. Cavalo é uma coisa que eu me arriscava muito em cavalo, sempre montei, gostava e tal. Um tempo atrás, um cavalo deu uma aprontada comigo, tô com medo. Eu falo, pô, não quero cair do cavalo e quebrar um osso, vai me machucar. O Doc entende do assunto, temos que Eu combinar faço uma... equitação muito Adoro o cavalo. O cavalo deu uma aprontada comigo e agora eu tô aquela pessoa, né, receosa. Mas eu acho que o remédio para isso tudo é a informação. É o nosso podcast, a sua coluna, com dicas assim muito pontuais sobre essa vida que mudou, mas que continua. É. Por Eu acho exemplo, que tem que achar o prazer em cada momento. eu queria lembrar uma coluna dela, que ela fala sobre a bebida depois dos 50 Nossa. anos. Você não vai beber igual antes. Dá. Não, mas escuta, eu acho que é até melhor. Porque quando você tem 15, o objetivo de beber, qual é? 15 não pode, é contra a lei. Com 18, o objetivo, nossa geração podia. Não, com 18, o objetivo de beber é você beber mais que os outros, ficar Beber até bêbado, cair. não é? Beber até cair. Olha, o E depois cara dos 50. vomitou. É. Agora, você tem que apreciar. Não, Você diz não que- aprendeu nada, não Mas dá, depois né? dos 50, você não tem, fica com ressaca. Você fica doente. Doente, Então, de quando cama. Quando você erra na Na mão, UTI, né? respirando por aparelhos. Só operando por instrumentos. É. Mas aí, então, eu acho que uma coisa que a gente está Leva mostrando uma aqui. semana pra se recuperar de uma balada. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem aqui de bom, que eu acho que é o melhor antídoto para essas questões que a gente fala, é o bom humor. Eu vi muitas minhas avós e a minha mãe lidando com o envelhecimento delas com muito bom humor. A minha mãe falava assim, minhas avós, minha mãe, elas são italianas, então elas falavam uma com a outra, mas olha, eu não tenho uma bolsa embaixo do olho, eu tenho uma pochete, uma verdadeira pochete. E rindo umas com as outras. Eu via minha mãe com as minhas tias sempre com bom humor com isso, que é claro que elas estavam incomodadas. Claro que aquilo não estava gostoso para elas, né? E não tinha nem recursos como hoje tem mais botox e coisas assim, dermatológicas. Mas sempre com muito bom humor. Então eu acho que é isso. Pô, caramba, eu vou subir na cachoeira, vou cair daquela... E sobre a Fiquei com bebida, medo, fiquei com medo. você fala uma coisa legal lá sobre isso de maneirar, né? Que você não... Gente, eu gostava de sair para noite. Nós, jornalistas, né? Sempre trabalhamos até tarde, gostava de terminar a noite num boteco, com os amigos. Gente, eu não posso mais, eu não aguento, eu fico mal. Então, vamos beber direito? Qualidade, drink bom. Eu e meu marido, a gente Menos sai para tomar quantidade, com menos mais quantidade, um drink bom, entendendo o que você está bebendo. Vamos aproveitar a vida. Mas, gente, Outro não dia eu dá. fui no The History, a gente entrevistou aqui também o dono do The History, né? O Iraí. É o Iraí. E aí eu fui lá num aniversário, até avisei ele que ia, o lugar é super legal. Encontrou com ele lá? Não encontrei, ele não tava. Um lugar super legal, aí tava eu e mais um outro cara também, 50 e pouco. Falei, moço, vem cá, por favor, pega um copo de gin tônica, põe uma água com gás, um gelinho, um limão, e vou tomar gin tônica a noite inteira. Calma. Ficamos tomando uma aguinha com gás, um gin tônica e o resto água com gás no copo de gin tônica. Mentirosca. Quem olhasse, mentirosca. Eu É a faço famosa isso também. mentirosca. Quem olhasse achava que eu estava tomando gin Eu tônica. faço isso. Eu estava tomando uma aguinha com gás, delícia. E você é médico, você sabe disso, assim, acho que uma coisa para mim que foi muito, eu falo, a menopausa foi uma pausa para mim para pensar em estilo de vida. Não tem coisas, é isso, você tomava porre com 30 anos, estava tudo bem, você não fazia exercício, estava tudo bem, você não comia direito, só comia porque estava tudo... Até uma certa idade, bem não está fazendo, mas você se livra, né?
Você tem poupança. Você tem ali, exatamente. Você tem... A gente é feito com muita reserva. Exatamente. Você não entra no cheque especial. Exatamente. Mas, na verdade, assim, nesse momento da vida foi uma coisa assim, peraí, é isso, eu quero poder fazer coisas que eu sempre gostei de fazer viagens, caminhar, tudo bem, escalar a cachoeira você tá abusando também, não precisa fazer isso, mas fazer viagens mais longas, mais para lugares mais remotos, que vão ser cansativos, correr atrás de uma criança, né, eu quero ter netos um dia, quero levantar sozinha do sofá, enfim, eu tô pensando lá na poupança lá na frente. Então, realmente, eu mudei muitas coisas de estilo de vida. Eu me obrigo a fazer exercício, uma coisa que eu sempre detestei, academia, etc. Eu faço todos os dias. Eu me alimento super bem. Eu faço meus check-ups regulares ao médico. Assim, tudo que está ao meu alcance. Faço meditação para aliviar estresse. Então, assim, eu acho que tem coisa que a gente pode fazer. Diminuir o álcool para o mínimo possível. Então, assim, a gente pode fazer muita coisa. Tem muita coisa ao nosso alcance também. Arrumar a cabeça, né? Você falou da meditação, me lembrei de um outro tema que você aborda, aquela arrumação à moda sueca. Muito boa isso, que né? é muito legal, né? É muito bom. Os suecos fazem isso. Eles são muito práticos, né? Eu acho que os escandinavos, eles são muito mais racionais do que a gente que é passional. Então, eles arrumam a casa para morrer depois dos 50. Claro que eles não sabem quando eles vão morrer. Mas eles começam a viver uma vida minimalista. Vai se livrando de coisas que você sabe que você não vai precisar. Muito legal. Vai doando, vai ficando com o mínimo necessário. E eu acho que organizar a vida, assim, organiza a gente por dentro também. Claro, totalmente. Porque na prática, quando você ultrapassa ali os 56, a caminho dos 60, você já tem todas as roupas que você precisa até o fim da vida. O que mais que você precisa, né? Você já tem ali para ver. Você é um cara que tá sempre na moda. Tem, mas que tem, pode até comprar. Mas que tem. É tudo vintage já. O pessoal não tá na moda comprar coisa vintage. O seu armário já é vintage. Não, eu conheci uma pessoa que quando ela comprava uma roupa nova, ela tinha que se desfazer de uma antiga. Isso é legal, ou de uma ou duas. Agora, tipo, para ter, assim, eu não quero ter uma coisa consumista, o que eu tenho... Pra mim tá bom, se eu compro um sapato novo, eu dou outro. Acho que a gente podia pensar, que mala é essa que você vai carregar? Para onde você quer ir? A arrumação sueca fala sobre isso. Sim. Ela libera os parentes, filhos, que vão arrumar a sua casa, seu apartamento, depois que você se for. Tralhas que não representam gente, nada. Mas com 50 e pouco é muito jovem pra fazer isso. Vai. Pode fazer a qualquer Pensar hora. isso mais Eu pra acho frente, um processo pouquinho. legal. Eu acho um processo legal. Muito jovem. Porque você não está fazendo objetivamente. Na verdade, você está livrando a cabeça, você tá otimizando as coisas, está reequacionando a relação de valores. E dando valor para o que realmente importa. Eu acho que envelhecer tem muito desse processo. Dar valor para o que realmente importa, para as relações, para quem você mais se conecta. Então, assim, amizades, para mim, assim, é uma coisa muito importante. Os filhos vão indo embora, né, de casa, os meus 2 mais velhos, por exemplo, já foram. E eu acho que se a gente não tivesse em casa uma estrutura de amigos, de gente, a gente ia estar se sentindo muito mais solitário, eu e meu marido, como Ninho casal. vazio, assim. Nossa, eu nunca imaginei que fosse isso. É horrível. Eu sou aquela mãe chata que liga pra filha e faz drama, assim. Mas eu não te vejo há tanto tempo. Você nem Você me não vem liga. me visitar, você nem me liga. Eu sou essa mãe. Eu me tornei a minha mãe nesse aspecto. Mas eu dou risada, a gente ri disso, assim. Mas é isso, você tem que cultivar relações. Quem disse que você não pode fazer novos amigos? Pode sim. Eu ouvi uma boa, viu? Estranho é um amigo que você ainda não fez. É isso. Meu marido ontem foi ao jogo do São Paulo sozinho. Aí eu falei assim, você vai ao jogo sozinho? Ele falou, Devia ter chamado a aí ele falou, Twin. o quê? Tem 50 mil amigos lá, foi lá, se divertiu, falou que já feliz da vida. Fala pra ele evitar o outro jogo da volta. Ele tá com um pouco de Já medo. foi eu, não precisei no outro. Ele tá Precisa com do medo. outro, não. Eu não iria. Ele tá É nervoso. cruzeirense botando olho gordo. Sai, coisa ruim. Mas é isso, você vê, é isso, pô, dá preguiça, mas, né, você já tá mais velho, até o jogo. Mas adorou, se divertiu pra caramba, uma coisa que ele adora. Então, por que não? E eu sou casada há 14, 15 anos. Meu marido não ia a jogo antes. Ele ia quando era mais jovem, depois parou de ir, foi ficando. Mas agora ele falou, eu vou. Coisa que eu gosto. Sempre adorei ao futebol. Por que eu não vou ao estádio com os meus amigos, fazer aquele programa que menino gosta de fazer? Vai curtir o jogo. A gente tem que buscar essas coisas. Eu acho que isso que você falou. Se manter ativo, se manter curioso, se manter com novas descobertas na vida, é o que faz a gente ficar vivo.
Silvia, Senão a gente morre, né? essas dezenas de fotos que você publicou com mulheres de 50, em Sim. ocasião dos 50 anos da Ivete Sangalo, você colocava isso é 50. Sim. Alguém reclamou? Alguém não Não, ao queria? contrário, elas. Elas mandavam foto e Não, ao falavam, contrário, põe? eu só postei Como que fotos foi de isso? mulheres que se. Eu criei essa hashtag. Vamos mostrar para o mundo que a gente está aqui? E fotos de todo tipo. Mulher fazendo barra, eu falava, caramba, fotona. Mulher que monta cavalo em cima do cavalo. Mulher que luta E as jiu-jitsu. pessoas mandavam as fotos para você e você publicava. Ou elas só colocavam Postavam no hashtag e Instagram aí com a foi- hashtag, foi como se fosse uma. E você capta, né? Uma pela delas hashtag. teve aqui, a ex-juíza A Cláudia. Cláudia, A Cláudia né? Arruga. Cláudia Arruga. do É, Kung Fu. maravilhosa. Do Tá Kung lá, Fu. tem a foto dela lá. A Cláudia é uma colega minha, que Não, virou uma não- amiga querida de movimentos. A gente começou juntas, na mesma época, a fazer o Instagram dela e o meu. A gente começou a se conectar, viramos amigas a partir desse assunto. E comum. você no UOL, ela na Marie Claire, né? Ela tem uma coluna no, Ela, Foi na Vogue? na Vogue? ela teve coluna na Vogue. É, Acho que ela não coluna tem na mais. Vogue. Ela teve coluna na Vogue. Então, tem que ter esse espaço, tem que ter essa voz, as pessoas têm que ter o espelho ali, né? Agora eu acho que já virou um tema absolutamente aceito e compreendido. Cada vez mais eu acho que os meios, os veículos estão entendendo. E se não tiver meios no veículos também, a gente vai botar a boca no trombone na Hoje rede em dia social. os Isso é que é meios são bom. menos importantes, né? Eu acho que a gente hoje pode ter a nossa própria voz. Tem inúmeros influenciadores mais velhos nas redes sociais. Tem uma mulher que ela deve ter uns 80 anos, 70 e pouco, que faz Dona Dirce, que faz vídeos dançando, Sim. mostrando o corpo de Tem as avós da biquíni. razão. Maravilhosas, eu adoro elas. Eu gosto muito, muito de conversar. Meu melhor amigo é meu tio, que tem 85 anos, é um sociólogo maravilhoso, assim. Eu sempre gostei de pessoas mais velhas, e essas pessoas de 80, são 30 anos mais velhas que eu adoro essas pessoas, porque eu fico olhando, me inspirando nelas. Tem a Miriam Goldenberg, que também Maravilhosa, Miriam. fala muito dos amigos de 90, né? Ela disse que só tem amigos com mais de 90, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa troca. Lá do Sul, lá de Floripa, tem um grupo de mulheres lindas, maravilhosas, o grupo se chama Parteiras da Maturidade, Que legal. que elas falam sobre a menopausa como elas Nascimento. Como um Novo nascimento. parteiras do nascimento dessa fase, desse portal. Perfeito. Marisa Tavares fala sobre menopausa lindamente também, né? Como um portal de Eu oportunidades. acho que a gente tirou esse tabu, essa menopausa do armário. A gente agora tem mulheres que ainda têm dificuldade. Eu recebo mensagem de mulheres falando: eu não tenho coragem de trocar isso com o meu marido, eu escondo do meu marido, tenho vergonha, tenho medo de parecer velha. Ainda tem muita coisa pra gente trabalhar, mas eu acho que esse assunto já saiu do esconderijo, ele já saiu do armário. A gente agora pode falar dele que mais a gente abertamente. possa se influenciar, o homem possa aprender com isso, porque a gente tem muito o que falar, mas a gente também tem muito receio de falar. Eu acho que está enterrado mais fundo as alterações, as mudanças do homem. Estão enterradas mais fundo. Porque é uma coisa que você não fala nem no espelho. Você não Nem fala pro com ninguém. médico, né? Nem pro Muitas médico. Às vezes na anamnese a gente chega em assuntos assim, e o cara Não, tá tudo bem. nem sempre. Eu acho que para consegue. os homens mostrar ou admitir para si mesmo vulnerabilidade é muito mais difícil do que para as mulheres. Como você falou, né? Vulnerabilidade física, principalmente. A gente né? tem, assim, essa questão dos hormônios, né? E aí você fala de testosterona como se fosse a solução de todos os problemas, ligados não só à virilidade, mas também à potência, Sim. né? E quando, na verdade, não é bem Não é assim, bem né? assim. Não é bem assim. E também, para quem está em casa, chip de testosterona. Toma muito cuidado com isso, gente. Assim. Procura um bom médico, faz um bom tratamento, tem quem precise, não é que é veneno, mas não é para todo mundo, não é o tempo todo, não é em dose alta, aumenta a incidência de câncer e pode sair muito Infarto, caro. né? Pode sair muito caro, muito, muito, muito caro. E muitas vezes a pessoa fala, não, eu tenho aqui, eu tenho uma fórmula que o meu médico faz. Aí você vai ler a fórmula, tem hormônio na fórmula. Uhum. Então, é difícil imaginar que um cara no consultório dele, com a experiência dele, por melhor que ele seja, ele descobriu uma fórmula que as grandes farmas não descobriram.
É pouco provável. Pouco provável. É pouco Outro provável. Quer dizer, assim, se é tão maravilhoso, por que a Pfizer, todas as farmas enormes não pegam aquilo e produzem? Uhum. Então, cuidado, Lógico, cuidado com isso é muito legal. Eu não estou falando que não tem gente séria que faz preparados, mas tem que tomar muito cuidado. E o organismo entende que não vai precisar fazer mais. Então, talvez essa reposição acaba sendo para o resto da vida. Não, Em alguns casos. Tem consequências gravíssimas. Não dá para. Até Não é. foge do assunto um pouco, mas não dá para deixar de falar. Acho que a reposição quando vem esse hormonal assunto. feminina, no caso da menopausa, e mesmo a masculina, gente, estamos aqui na frente de um médico, né? É para ser feito com muito Com cuidado, com acompanhamento. endocrinologista, com alguém que você confie, com uma coisa que você vai saiba que você tem que estar olhando as alterações, Acompanhar. às vezes tem que dar um passo para trás e tudo certo, tá bom? Faz parte da vida. Bom, acho que foi. Terminei aqui, né? Desculpa, mas é porque é um negócio que Não, assim, mas- quando eu assim, tenho oportunidade de falar isso, eu tenho que falar isso. Tá Outro dia eu vi um post de um dentista com uma pomadinha falando o segredo do meu sucesso, passando na coxa. Oh, meu Deus. Testosterona em pomada, Oh, isso aqui é a revolução. Falei, cara, é um dentista, uma pomada, ele tá passando como se fosse um creme hidratante, Cara, hormônio. É muita falta Que de cuidado, absurdo, né? O que é a internet, né? As pessoas olhando ali, os homens, né? Que já Tem um dissemos, vídeo muito legal do silenciosos cara. que somos, mas absorvendo tudo isso. Tem um verdade. vídeo horrível que o cara fala assim: se você tem que fazer reposição hormonal, não vai no médico, os médicos não sabem nada. Quem sabe está aqui na internet, na Você linha me de mostrou frente. isso, horrível esse vídeo. Como você não precisa de médico, para quem precisa de tanta médico gente. quando você tem toda a conhecimento da internet nas suas mãos? Eu queria chorar quando o cara falou isso, assim, sabe? Uma coisa tão horrorosa que eu achei que era um meme, que era brincadeira, e não era. Eu tenho dúvida se isso é verdade ou mentira. Mas tem muito maluco mesmo. Silvia Ruiz, como é que a gente acha no UOL? Minha coluna no UOL toda sexta-feira, Ageless. coluna Ageless, tá no ar toda sexta, e no meu perfil no Instagram, @Silvia Ruiz, com Z, _ Ageless. Maravilha, informação útil lá de qualidade de vida depois dos 50, na internet, no Instagram e no portal UOL. Você falou tudo, nós aprendemos muito. Muito obrigado. Juntos. Aprendemos muito. Eu Muito também. obrigado. Tamo juntos. Valeu. Obrigada.